boa noite, é um prazer estar aqui no Fabiano. Como a Gigi falou, eu não prometo mais voltar, agora só quando eu voltar, né, Gigi? Melhor assim. Vamos começar. Os três tenores. Quem já não ouviu falar dos três tenores? Tá sem o som, cadê o meu time? Tá sem o som. Vê pra mim, Alberto. Problemas técnicos. O Alberto foi ver? Está sem som. A gente testou. Ah, agora foi, olha. Vamos voltar. Boa noite, vamos começar. Os três tenores. Quem já não ouviu falar dos três tenores? Eles encantaram o mundo com várias apresentações. Mas tem uma história por trás desse trio que se refere a dois dos tenores. Vocês conhecem? O trio era formado pelo italiano Luciano Pavarotti e pelos espanhóis Plácido Domingos e José Carreiras. Só que Plácido era madrilenho e Carreiras era catalão. E eles viviam em guerra, em brigas. Existia uma grande rivalidade e também não foi diferente com os dois. Em 1984, eles tiveram uma briga, uma rivalidade séria, e eles romperam relações. E eles tinham uma cláusula no contrato deles, quando eles iam fazer alguma apresentação, que um não poderia estar se o outro estivesse. De tanta raiva, de tão inimigos que eles eram. Acontece que em 87, Carreiras encontrou um inimigo pior do que Plácido, a leucemia. E ele começou a fez transplantes de medula, fez vários transfusões de sangue, até que o dinheiro dele, a fortuna dele foi acabando com as viagens para os Estados Unidos, com o tratamento, até que ele descobriu, quando ele não conseguia mais fazer o tratamento, uma instituição chamada Fundação Hermosa, que foi criada exclusivamente para tratar de leucemia. E com essa instituição ele conseguiu continuar o tratamento, se curou e voltou a cantar. Ele voltou a cantar e começou a novamente ter dinheiro e quis ajudar a instituição. E para sua surpresa, quando ele foi ler o estatuto, ele descobriu que a fundação foi fundada pelo Plácido exclusivamente para atender, inicialmente para atender ao José Carreiras. Só que ele se mantinha no anonimato para que ele não se sentisse constrangido de um inimigo ajudá-lo. E aí, uma coisa linda, extraordinária, numa apresentação do Plácido Domingos em Madrid, Carreiras invadiu o palco, se ajoelhou, pediu perdão a ele e agradeceu por ele estar vivo e ter voltado a cantar. E a partir daí começou a história dos três tenores que se juntaram e começaram a cantar até na Copa do Mundo, né? Essa música que está ao fundo. E um dia uma repórter perguntou para Plácido: por que você ajudou o seu inimigo? Ele era a única voz que podia fazer concorrência sua e ele era o seu inimigo. E ele respondeu o seguinte: porque uma voz como essa não se pode perder. Um gesto,
de ajuda sincera por alguém faz com que as pessoas mudem repentinamente. E esse é o poder do amor, né? Do dia para a noite, você transformar o ódio, a raiva, o rancor pelo amor. Agora, amar os inimigos é possível? Será que podemos fazer o que Plácido fez? É o tema da nossa palestra de hoje. Vamos conversar sobre isso. Para começar, nós vivemos hoje num mundo onde temos alta tecnologia, temos acesso a tudo quanto é informação, temos um nível de inteligência altíssima, mas, ao mesmo tempo que essas coisas crescem, os valores morais diminuem. Vivemos hoje num mundo que já pisamos na Lua, já enviamos milhares de naves ao espaço, as sondas espaciais já saem da nossa órbita, já saem do nosso sistema em busca de vida em outros planetas, em outros mundos, em outras galáxias, mas nós não conseguimos invadir o mundo de um outro ser que precisa de nós. Nós somos capazes hoje de voar por todos os continentes, vamos a qualquer lugar do mundo hoje em poltronas confortáveis, desde que não seja da Gol, né? Com poltronas muito confortáveis, mas não conseguimos ultrapassar o limite de conversar com as pessoas no nosso lar. E às vezes ficamos muito tempo sem falar com as pessoas que nós amamos. Nós juntamos dinheiro o ano inteiro para quê? Para ter férias, né? Um pouco de paz, ar puro. Um mês, que é raro hoje em dia, né? Mais 20 dias de paz, mas a gente vive em guerra dentro do lar. E a pergunta é, o que está acontecendo com o ser humano? Tantos milênios nós estamos aí de ciência, de ética, filosofia, civilização, tantas religiões. Só nos Estados Unidos nós temos 2.000 religiões. E a gente tem uma colheita tão pequena de paz, de amor, de fraternidade. Concordam? Sim? Parece que a gente perdeu o endereço de Deus. Parece que a gente perdeu essa conexão com o que realmente é importante no mundo. Nós estamos em pleno desenvolvimento da asa da inteligência, mas a asa da moral continua atrofiada. 2.000 anos de cristianismo. E o que fizemos de Jesus? Por mais que nós tenhamos certeza que a vida continua, que a reencarnação é uma realidade, que teremos outras chances, mas nós estamos perdendo tempo. Nós estávamos lá, né? Nós estamos há 2.000 anos ouvindo a mesma mensagem. Amai o vosso inimigo, amai o vosso pai, amai ao próximo como a si mesmo. E a gente continua com a nossa vidinha. Na verdade, a gente não deixa de viver como mortais, né? Acorda, escova o dente, toma banho, trabalha, volta, dá um beijo nas crianças, dorme. Essa vida cíclica, e a gente não para pensar o que a gente está fazendo aqui. Já está na hora de, principalmente nós espíritas que conhecemos, possamos viver o espiritismo e o cristianismo. Não é viver no sentido de ser perfeito, não, porque não somos ainda, mas de dar o passo, né? Uma vez o Alberto, uma das palestras que o Alberto fez que me marcou, que ele falou aquela frase que eu ouvi a primeira vez na palestra dele, quer dizer, como se dão 2.000 passos? Um de cada vez. Então precisamos começar com mais
religiões, e nós viemos aí de reencarnações como protestantes, como católicos, e o que a gente precisava fazer para se livrar do pecado e do erro? 50 Ave Marias, 100 Padre Nossos, não é? Quer dizer, o simples fato de se arrepender e orar era uma maneira de você se livrar do pecado, sim? Só que a gente não desenvolveu a iluminação interior da gente ser melhor. Não adianta pedir perdão se você vai continuar fazendo. Então, a gente perdeu a tolerância. Nós temos muitos ritos, muitas coisas que a gente faz, tanto na casa espírita quanto em outras religiões, mas não toleramos quem não compreende a gente. A gente não gosta de quem não nos aceita. A gente detesta as pessoas que nos criticam. Quer dizer, esses são os inimigos, né? Porque se você parar para pensar, você vai dizer, eu não tenho inimigos, né? Que é uma palavra forte. Mas vamos pensar no inimigo como aquela pessoa que não é a sua amiga, como seu desafeto, como as pessoas que você tem uma inimizade, como seu chefe mais chato, como todas as pessoas que você não gosta e que você, quando elas chegam, você se sente muito mal. Só que Jesus disse, não que você tem que gostar, que você tem que aturar, você tem que amar essas pessoas. Vocês conseguem fazer isso? Nossa! Mas se ele falou, a gente deve poder. Concordam? Então vamos pensar, apesar de nós sermos muito fraternos, pregarmos a fraternidade, nós ainda vivemos num clima da cultura da agressividade. A nossa primeira reação ainda é animal, ainda é instintiva, ainda é raiva, ainda é reagir. Concordam? A gente ainda tem muito sangue quente, não só pelo calor daqui, desse calor gostoso que a gente está aqui numa sauna. Sabe que os suíços pagam uma fortuna para fazer uma sauna e a gente está fazendo de graça aqui. Olha, bem graças a Deus. Só que depois de 18 séculos da vida de Jesus, veio um Consolador, que é a doutrina espírita. Jesus prometeu um Consolador, que ia trazer o quê? Informação, esclarecimento, que ia explicar tudo o que ele não pôde explicar. E nos centros espíritas, Jesus, ele não é representado por imagens. Ele é representado por atitudes, pelo que a gente precisa viver, de como deve ser a nossa conduta. Às vezes as pessoas perguntam, mas não pode ter um quadrinho ali de Kardec? Pode, mas não é necessário, porque a gente vem de séculos de culto a imagens. Pode ter um colar, pode ter uma pulseira, se você gosta pode ter, mas o que a gente sabe é que isso é um amuleto, não tem a ver com a religião. O que o centro diz, né, o que a doutrina espírita diz para os centros viverem, é que a gente tenha um ambiente mais simples possível, sem rituais. Não tem casamento. Ah, que tristeza, não tem casamento. É o único ritual que eu fico triste de não ter. Mas porque a ideia não é ter um ritual. A ideia é que a gente viva, porque já tem 2000 anos. Já tem séculos e séculos que a gente sabe o que tem que fazer e a gente só reza para a imagem. Então é hora de agir, é hora de fazer. Não fazer no centro espírita, é ótimo fazer no centro espírita, mas fazer no dia a dia. O centro espírita é a escola, porque aqui é muito mais fácil fazer, concordam? Tem um ambiente bom, tem gente aberta. Agora, é no dia a dia, é você estar no mundo sem ser do mundo. É claro, não aqui na casa de Fabiano, mas em vários centros a gente percebe que as pessoas, mesmo dentro do centro, não se falam. Vocês têm inimigos dentro de centros espíritas. Tem pessoas que não se falam, que se criticam.
criticam, que fazem fofoca, não no Fabiano, né? Mas em outros centros eu já vi muito. Mas é importante a gente parar para pensar nisso, porque isso é vigilância. Uma vez a gente fez uma dinâmica que a gente tinha que abraçar as pessoas e teve uma pessoa que virou de costas para uma pessoa do Fabiano. E foi a coisa que mais me chocou, assim, como dentro da casa espírita a gente não tem uma atitude de se aproximar das pessoas que a gente não gosta. Então aqui é o lugar de treinar. Se você não gosta de alguém aqui, se aproxima, tenta descobrir, porque a pessoa não é possível, ela tem alguma coisa de bom, não tem? Todo mundo tem alguma coisa de bom. Não é ser falso, como a gente está vendo aqui. A questão não é ser falso. Mas a questão é a gente começar a diminuir essa percepção e essa energia negativa que a gente joga quando a gente não gosta das pessoas. Afinidade é natural, mas sentimentos de raiva são coisas que a gente precisa neutralizar. Sentir também é normal. E aí a pergunta é: o que a gente tem feito da nossa vida, né? Como é que tem sido, como aquela música que diz assim, o que você faz quando ninguém está te vendo? Como é que é a sua conduta? Você está sendo coerente com tudo isso que você acredita? Porque não é o que você aprende, é o que você realmente acredita na vida. Olha para trás, né? Pensa na sua vida. Alguns vão olhar bastante, outros vão olhar menos. Eu com 46 já olho bastante. Mas pensa assim, quanta luz você deixou, né? Quantos pontos de luz você deixou para que outras pessoas pudessem seguir um caminho melhor com o teu exemplo? Se pergunta se você tem sido mais ponte ou mais muro. Para isso eu queria ler uma história que talvez algumas pessoas já conheçam, mas eu acho uma história maravilhosa. Espera aí que agora não ando mais sem ele, né? Se chama A Cerca e a Ponte. 2 irmãos moravam em fazendas vizinhas, separadas apenas por um riacho. Eles entraram em conflito. Foi a primeira grande desavença em toda uma vida de trabalho lado a lado. Mas agora, tudo havia mudado. O que começou com um pequeno mal-entendido, finalmente explodiu numa troca de palavras rígidas, seguidas por semanas de total silêncio. Numa manhã, o irmão mais velho ouviu baterem à sua porta. Estou procurando trabalho, disse ele. Talvez você tenha algum serviço para mim, eu sou carpinteiro. Sim, disse o fazendeiro. Claro. Vê aquela fazenda ali? Aquela ali é além do riacho. É do meu vizinho. Na realidade, do meu irmão mais novo. Nós brigamos e não posso mais suportá-lo. Vê aquela pilha de madeira ali no celeiro? Pois use para construir uma cerca bem alta. Ah, tá. Acho que entendo a situação, disse o carpinteiro. Mostre-me onde estão os pregos e o material. E o irmão mais velho então entregou o material e foi para a cidade. O homem ficou ali, cortando, medindo, trabalhando o dia inteiro. Quando o fazendeiro chegou, não acreditou no que viu. Em vez de uma cerca, uma ponte foi construída ali, ligando as 2 margens do riacho. Era um belo trabalho, mas o fazendeiro ficou enfurecido e falou: você foi atrevido construindo essa ponte depois de tudo que lhe contei. Mas as surpresas não pararam por aí. Ao olhar novamente para a ponte, viu seu irmão se aproximando de braços abertos. Por um instante, permaneceu imóvel do seu lado do rio. O irmão mais novo então falou: você realmente foi muito amigo construindo essa ponte, mesmo depois de tudo o que eu lhe disse. De repente, num só impulso, o irmão mais velho correu na direção do outro e se abraçaram, chorando no meio da ponte. O
carpinteiro que fez o trabalho partiu com a sua caixa de ferramentas. Espere, fique conosco, temos outros trabalhos para você. O carpinteiro respondeu: eu adoraria, mas tenho outras pontes a construir. Já pensou como as coisas seriam mais fáceis se parássemos de construir cercas e muros e passássemos a construir pontes com nossos familiares, amigos, inimigos e colegas de trabalho? O que nós fazemos quando alguém chega reclamando do irmão para a gente? A gente constrói, ajuda a construir o muro, concordando, botando lenha na fogueira, ou a gente constrói a ponte e ajuda as pessoas a se reconciliarem? Hoje, a ideia é a gente despertar no nosso consciente justamente essas oportunidades, né? Quando eu posso ser ponte? E toda vez que você sentir vontade de concordar com seu amigo, de falar mal do seu chefe, ajuda ele a ver que ponte ele pode construir, como ele pode gerenciar o chefe dele. Porque isso se faz, né? Se ele não sabe gerenciar a equipe gerencia ele. A gente influencia as pessoas, quer dizer, isso é muito importante. Nós, espíritas, estamos aqui para criar pontes, para ajudar as pessoas a se amorizarem. Pensando nisso e vendo como a humanidade precisava encontrar o primeiro passo, o caminho, Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e resistir à tentação do mal? A gente já está cansado de ouvir essa pergunta, né? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Eu falo sempre isso nas minhas palestras. Acho que é o único caminho. Na verdade, eu tenho certeza que é o único caminho. Se eu não me conhecer e se conhecer a vida inteira, nós passamos às vezes por situações que mostram como nós somos fortes. Em outras, nossa, como eu fui capaz de fazer isso? Já aconteceu com vocês? De você descobrir algo em você, um potencial, uma fragilidade que você não imaginava. Se conhecer é o caminho. E se conhecer tem milhões de maneiras, né? Uma delas é o que a gente vai ver hoje, que é amar o inimigo. Porque quando você aponta um dedo para alguém, percebe, tem 3 que apontam para você. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que acontece fora da gente tem alguma ressonância interna. Por que alguém fica chateado com uma atitude de uma pessoa e outra pessoa não fica? Por que alguém fica feliz com algo que a pessoa fez e o outro fica chateado? Porque tudo o que a gente se importa ou se incomoda, que está fora de nós, tem ressonância com algo que é informação para nós, que é sobre nós, que são as nossas características. Vamos falar mais sobre isso. Mas o que isso tem a ver com o nosso tema, né? A gente entrou pelo autoconhecimento, mas não era para amar o inimigo? Vamos ver. Amar o inimigo não é fácil, mas é possível, a gente vai ver. Ainda mais nesse mundo que a gente está falando e a gente ainda vive depois, né? Quem viu o Êxodo, mesmo depois que veio o Novo Testamento, nós ainda vivemos o velho, olho por olho, dente por dente. Concordam? A gente ainda vive num mundo que é assim. Como é que a gente ama o nosso inimigo? Para amar o inimigo, a primeira coisa que a gente tem que tirar é o foco dele. Porque normalmente a nossa fuga psicológica é botar a culpa em alguém por alguma coisa que aconteceu a nós. Percebe? Não quer dizer que a pessoa não seja culpada ou não tenha responsabilidade. A minha filha me passou umas matérias da Marie Claire que saiu exatamente sobre o perdão, e eles entrevistaram uma senhora
sobreviveu, mas ela teve uma depressão muito grande e ela começou a ver assim, hoje meu filho, 19 anos, tinha a vida toda pela frente, um assaltante tinha muito ódio dele. Um dia, né, essas coincidências que não existem, uma amiga dela, que fazia parte de uma instituição de caridade, perguntou se ela não queria ajudar uma família de um presidiário, que eles estavam fazendo um trabalho no presídio. E contou a história da família. Disse que era uma mãe que tinha 3 filhos, que estavam passando por muitas necessidades, e o marido tinha sido preso por latrocínio, tinha matado um menino de 19 anos numa padaria. E ela mal sabia que estava falando com a mãe do menino assassinado. É uma história real, está na Repleto desse mês, não é nenhuma revista que a gente lê, mas essas coincidências do mundo. E aí ela começou, ajudou eles por 3 anos, e ela disse que começou a gostar daquela família, começou a criar um vínculo, e com esse vínculo ela começou a deixar de ter raiva do assassino. E ela conta essa história, né, dizendo que ela ficava pensando no filho, que ele era muito alegre, que ele não ia gostar, que ela estivesse com tanta depressão. Então, existe um caminho. Claro que nesse caso, alguém foi o agente da morte do filho dela. Mas concordam que o filho dela precisava passar por isso, porque senão ele não teria passado. Senão a gente diria que Deus é injusto. É como se nós estivéssemos numa faixa de risco, né? Quando a gente tem uma encarnação onde você tem muitos débitos nesse sentido, de ter matado muita gente, de ter que passar por uma prova dessa, de desencarnar de uma maneira brusca, é como se você atraísse, você é um polo energético que atrai esse tipo de movimento. É claro que se ninguém fosse ladrão, assassino, você teria uma experiência de outras maneiras. A gente vê histórias em vários livros espíritas, tem uma história muito legal que era um homem que matou na guerra várias pessoas com uma espada, e ele tinha programado essa reencarnação dele para ele desencarnar assim. Só que não precisou ninguém fazer isso, né? Ele teve um acidente e o vidro do carro entrou na barriga dele. Isso é uma história em algum livro do Humberto de Campos, eu não lembro qual é. Então, assim, quando você tem alguma prova, alguma expiação para passar, é uma energia que você atrai esse tipo de situação. Então, nós precisamos começar a perceber que tudo que nos acontece é para o nosso aprendizado. Tudo é para que a gente melhore. A Terra é uma escola, é um processo educativo, né? Tudo é para a gente melhorar. Os inimigos ou as nossas inimizades, eles são como espelhos do que nós somos. Então, não vamos direcionar a nossa raiva para eles. Vamos pensar o que a gente vai aprender com isso. Esse conceito do espelho é um conceito muito antigo. Terêncio, 190 anos antes de Cristo, falou essa frase. Eu os convido a olhar as vidas dos homens como se olhassem um espelho, e delas tirar um exemplo para si. A teoria do espelho é uma teoria muito legal para quem quer se conhecer. Conhecem? O que seria isso? Pense em alguém que você não gosta, pense no inimigo seu. Agora me diz exatamente do que você não gosta, o que te irrita, o que ele fez. Agora pegue essa situação, essa ação, pense nos sentimentos que geram em você e agora reverta para você essa situação. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. O que você faz que não gosta, que se associa a essa situação que você tem com o seu inimigo? Ih, Mônica, nossa, muito complicado? Vamos a um exemplo que é bem mais fácil. Então vamos a um exemplo. Você não gosta quando alguém mente para você. Você está muito magoado porque uma pessoa mentiu para você.
fato do outro mentir para você, porque essa é a chave. Não é a mentira, mas é o que você não gosta. Aí é que está o autoconhecimento, para ver o que te atinge, o que te magoa, o que está ferindo você. Ah, é porque ele não confia em mim. Então como é que você vai olhar no espelho? Que situações na sua vida você não confia nas pessoas, você é desconfiado? Que situações são essas que estão te incomodando? Ah, ele me traiu. Isso foi uma traição, me contar uma mentira. Quantas pessoas ou quantos princípios e valores você já traiu? E isso é uma culpa que você tem, que te incomoda, é uma pedra no seu sapato. Ficou mais fácil assim? Ah, é um mau hábito mentir, eu não quero que ele tenha esse mau hábito. Qual é o seu pior mau hábito? O que você precisa mudar e ter hábitos mais saudáveis? Qual o hábito que tem te incomodado que você gostaria de mudar? Eu dava toda a liberdade para ele falar a verdade. Para quem você deveria falar a verdade e não tem falado? Mostra a falta de coragem, ele foi covarde. Sobre que parte da sua vida você gostaria de ter mais coragem? Não acreditem em mim, né? Essa é uma teoria psicológica que vários psicólogos usam em terapia, de trazer sempre para a sua vida as coisas que te incomodam. Então o foco não pode ser o outro, o foco tem que ser assim, o que eu posso aprender de mim. Por que essa pessoa me irrita tanto? Por exemplo, eu detesto que alguém fume perto de mim. Mas por que você detesta? Porque faz mal à saúde? O que você faz que faz mal à sua saúde que você acha que deveria mudar? Ah, porque é uma falta de respeito? Quem você tem desrespeitado que deveria respeitar? Percebem? Tudo que está fora da gente traz informação e autoconhecimento para nós. Outros exemplos. Esse cara é falso. Em que situações você é falso e precisa falar a verdade? Essa pessoa se acha melhor do que os outros. Em que momentos você se acha melhor que os outros e tem uma atitude nobre? Ah, ele é muito duro e agressivo. Qual é o aspecto seu que poderia ser suavizado? Percebe? A gente não precisa pagar psicólogo. Pode até pagar, que é ótimo, é mais rápido. Mas isso é um exercício que o nosso mundo não tem. O nosso mundo é um mundo para fora. Você precisa estar bonito, você precisa estar magro, você precisa ser inteligente, você precisa ser bem sucedido, mas ser bom, se conhecer, não é uma exigência do mundo. Ok, essa é uma dica só para vocês começarem. Mas vamos lá. O que é amar os inimigos? Eu ainda acho que é pesado amar os inimigos. Olha só. O amor não é controlável. Nós às vezes queríamos muito gostar de uma pessoa, né? E a gente não consegue amar aquela pessoa. Aí vai casar com alguém que você diz, puxa vida, eu adoro esse homem, mas não era o homem para mim. Mas você ama é aquela pessoa. O amor é incontrolável. Como eu posso amar um inimigo? Se eu não consigo nem amar quem eu acho que eu devo amar, às vezes uma mãe não ama um filho, e é o maior sofrimento que uma mãe pode ter. Mas a gente com a doutrina entende que muitas vezes é um resgate, é um inimigo de outras vidas que te traz esses sentimentos. Mas você quer muito amar aquele ser e você sente um monte de coisa ruim. Mas vamos lá, vamos ouvir o que Jesus disse, que eu acho que sempre traz uma boa vibração, né? Abençoe quem nos amaldiçoa e faça o bem àqueles que nos odeiam. Reze por aqueles que nos perseguem. Se amarem somente aquele que vos ama, por que clamam por uma recompensa? Até os coletores de impostos fazem isso. Então Jesus diz que nós
nós não seríamos diferentes de ninguém, porque até os bandidos, até quem é do mal, né, quem tem o mal ainda como foco da vida, amam os seus próximos, certo? Então nós precisamos ser diferentes. Amar ao próximo é importante. Amar ao inimigo faz parte de ser cristão. Agora, ninguém pode amar uma pessoa que não confia. O que Jesus está falando? Ele está falando de amar não no sentido de sentimento. Ele está falando no amar no sentido de atitude. Essa você pode ter, concorda? É claro que você não vai amar o assassino do seu filho, mas você pode ter uma atitude de amor com ele, de ajudá-lo, de ampará-lo, de rezar por ele, de se desprender da raiva, porque o perdão é a atitude mais egoísta que você pode ter, concorda? O perdão não é para o outro, o perdão é para você. Porque quando você tem raiva, é como beber veneno esperando que o outro morra. Porque às vezes o outro nem sabe que você odeia ele. Então o perdão é para você. É você se livrar do tóxico que é você odiar uma pessoa. Das energias deletérias disso. Eu vou passar para vocês, quem quiser assistir na íntegra, vale a pena, um mini filme chamado Sozinho, que é da TV Espírita Mundial, TV Mundial Espírita, que é bem legal e fala sobre um homem, um casal, que ele está sendo obsidiado, tem um espírito obsidiando ele, e a mulher começa a orar pedindo para que a sogra, que já desencarnou, intercedesse, porque ele estava bebendo muito, estava caindo na rua, estava saindo com mulheres, com mais companhias, e durante o sono eles desprendem ele e a esposa para ele entender a situação dele com esse perseguidor, com esse obsessor. Vou botar aqui. Veja, filho. Esse imposto foi ele que matou o Maurício, não foi? Foi isso que vocês vieram me dizer? Nós estamos aqui para esclarecer isso, Paulo. Eu não entendo, eu não consigo entender. Sente. Algo que você precisa se lembrar. Não temos uma única existência, Paulo. Você já viveu anteriormente. Mas onde é isso? Que lugar é esse? Você está vendo pedaços da sua própria história. Mas quando eu crescer, essa coisa vai ser minha, não vou deixar ninguém ganhar de mim. Mas quando você crescer, ninguém vai ser bobo de competir com você. Em outra vida, Paulo, você e Otávio foram amigos de infância, compartilhando tudo, menos a condição de nascença. Um era filho de um fazendeiro importante, o outro um serviçal. Mas e essa menina? Quem é ela? Essa é Ana Maria. O senhor não foi para a cidade. Ela fazer um serviço para o pai dele. Até onde eu sei, né? Deve voltar muito cedo. Foi buscar uma taca de arroz. Ambos, na adolescência, disputaram o amor de Ana Maria. Eu te amo, Ana.
simples, apaixonou-se pelo coração também simples do serviçal, o filho do fazendeiro, no entanto, revoltado, resolveu cumprir um ardiloso. É simples. Faça a Ana acreditar que o filho é dele, que a sua família nunca mais passará necessidade. O filho do fazendeiro foi consolar a amiga de infância e acabou aproveitando-se da fragilidade dela. O serviçal então chega e surpreende a infância. Ana! Não! Chega com isso! Eu acho que eu já entendi o que vocês querem me dizer. Ana Maria é Fernanda. O filho do fazendeiro é Otávio. Meu amigo, aquele desgraçado, aquele maldito, ele me traiu. É isso que vocês querem me Mal, dizer? não! Otávio não era o filho do fazendeiro. Otávio era o serviçal. Você o traiu. Desonrou, traiu sua confiança. Otávio, enseguecido de raiva, só não lhe assassinou ele mesmo devido ao choro de Ana Maria que assistia a tudo. Depois do choque, Otávio nunca mais foi visto. Afogou-se no álcool, sendo encontrado tempo depois, afogado em um rio próximo à fazenda. Você e Ana Maria não ficaram juntos. O seu pai impediu o casamento. Ela terminou sem amparo. E você faleceu um tempo depois de problemas respiratórios. A história é até bem mais complicada do que essa. Mas quem quiser ver na íntegra, vale a pena entrar e assistir. No YouTube a gente consegue baixar. Mas o que é interessante, né? Um obsessor, muitas vezes nós achamos que ele é o algoz, mas muitas vezes ele é a vítima do passado. Então, amar os inimigos passa também por nós entendermos que esse obsessor, ele precisa ser ajudado, ele precisa de prece, ele não precisa da nossa culpa, porque culpa não ajuda. Ele precisa que a gente se aproxime, que a gente o ame, né? Que ele sinta a nossa vontade de melhorar e de ajudá-lo. É um processo longo. Mas, por exemplo, esse mentor teve um papel nessa intriga toda que aconteceu nessa trama. E ele conseguiu melhorar em várias encarnações e estava ajudando a família nisso. Então, por trás de todas as histórias, de todos os problemas mentais, muitas vezes que a gente vê, existe uma história de resgate, com inimigos que precisam se harmonizar. Então, amar o inimigo, como Jesus falou, é amar através de atitudes, do perdão, de você perdoar. E perdoar é a gente parar de contar a história de vítima. Porque quando alguma coisa ruim nos acontece, quando alguém é injusto, a gente conta para todo mundo, né? Parece que a gente quer que todo mundo diga, puxa, coitadinho. Só que o nosso cérebro, ele não percebe se isso é real ou se você está contando, recordando. Então,
toda vez que você conta, é como se você novamente passasse por isso. E você reforça os sentimentos negativos, gera energias negativas que vão fazer você ficar doente. E aí é até outra palestra, né? Mas tem milhões de coisas que o perdão é a atitude que vai fazer você se sentir mais saudável. O perdão tem a ver com você abrir mão da raiva. Você tem toda a razão de ter raiva, mas você precisa jogar essa energia para outros lugares, elaborar isso, porque senão você envenena o seu próprio organismo. Prestar socorro, como o Plácido Domingos fez, né? Você ajudar um inimigo, faz com que do dia para a noite vocês virem amigos. Desejar o bem, se você não pode ainda fazer algo por ele, porque é difícil, pelo menos que não deseje o mal. E melhor ainda quando a gente consegue se reconciliar. E aí, para terminar, tem uma história que, para mim, é uma das histórias mais lindas de reconciliação, que é do livro Quem Tem Medo da Obsessão, que é o caso da Eulalia. E aí, gente, tem que ler, porque eu não sou tão boa quanto o escritor. E esse caso é maravilhoso. Ela está na reunião mediúnica, fala com o Précio, que é o mentor espiritual, o espírito que está conversando com ela. Reclamava Eulalia ao mentor espiritual numa reunião mediúnica: por que essa doença insidiosa que prende meu filho ao leito há mais de 5 anos? É o seu karma, minha filha, uma expiação programada pela justiça divina. Não seria mais fácil pagar seus débitos desfrutando da plenitude de movimentos, participando dos serviços assistenciais do nosso centro? O problema é que, envolvido num processo de fascinação com um obsessor, ele, além de comprometer-se no crime, desenvolveu tendências viciosas que fatalmente ressurgirão se experimentar liberdade de locomoção. A prisão no leito é um precioso recurso educativo em seu benefício. E o obsessor não responde pela influência nefasta que exerceu sobre ele? Sem dúvida. Um escritor famoso afirmou em suas obras que somos responsáveis por tudo aquilo que cativamos. E, de certa forma, os obsessores cativam suas vítimas, na medida que as seduzem com suas sugestões, levando as iniciativas que desejam. São corresponsáveis, portanto, em seus desatinos. Se assim acontece, seria justo que o obsessor estivesse junto do meu filho com o compromisso de ajudá-lo? É o que vem fazendo, com intensa dedicação. Poderíamos evocá-lo nessa reunião? Impossível. Por quê? Ele não está por perto? Está entre nós. Por que então a impossibilidade? Porque o obsessor é você. E às vezes, dentro do lar, é que nós encontramos as grandes oportunidades de amar o inimigo, né? Uma mãe querendo ajudar o filho, mas que na verdade ele estava naquela situação por toda uma ignorância dela no passado, de ter incentivado ele no vício. Então, nada é impossível para Deus. E quando Jesus diz, né, amar o inimigo, ele está dizendo isso, que o impossível é apenas uma das especialidades de Deus. Porque o impossível é aquilo que nós não estamos acostumados. Nós não estamos acostumados a dar a outra face, a amar o inimigo, a perdoar as ofensas. Nós vivemos num mundo ainda muito agressivo. Mas nós somos o sal da terra. Nós somos o grupo que tem a informação, né? E se temos a informação, vamos usá-la. Porque amar o inimigo é um processo. Seja um pequeno inimigo, um grande inimigo, você pode começar esse trabalho de ter as atitudes de amor, as atitudes amorosas.
E esse conceito a gente vê até em empresas, né? James Hunter, que falou da liderança servidora, ele fala do amor como uma atitude dentro de empresas. Então, dentro do lar, dentro da casa espírita, dentro do nosso trabalho, a gente precisa usar isso a nosso favor. E eu espero que a gente possa usar o espelho e ter menos ódio no coração, né? Ter mais vontade de ajudar a ignorância, porque o mal é a ausência do bem, como a escuridão é a ausência da luz. Então, se você é o bem, naturalmente o mal vai embora. Boa noite, muito obrigada.